palavra de Deus, mas isto não significa que as palavras são de Deus. É importante fazer essa distinção. A palavra de Deus em linguagem humana. As palavras são humanas. O texto está em hebraico, aramaico e grego. Por isso que nós cristãos entendemos que podemos traduzir a Bíblia. Aquela fala, a linguagem, não é uma fala celestial. O profeta Isaías escreveu em hebraico. Ele não escreveu em linguagem de anjos. Então a gente pode trocar o hebraico pelo português e a palavra continua sendo a palavra de Deus. Dá para entender isso? Esse é o ponto. A gente só troca as palavras. A gente troca a língua, mas a palavra continua a mesma. Portanto, não é um meio termo a linguagem bíblica. Não é assim que ela é subdivina. Deus falou a sua linguagem, mas como ele precisou usar o hebraico, a linguagem dele desceu. Não, ele usou o hebraico. Nem é super-humana, ou seja, ele falou hebraico, mas como ele tinha que falar uma mensagem divina, ele usou um hebraico. Não tinha outro hebraico. Havia só um hebraico. Não tinha dois hebraicos. Então, língua de gente como a gente. No antigo Israel, o hebraico era a língua tanto do profeta verdadeiro como do falso profeta. Eles falavam a mesma língua, mas tinham mensagens diferentes. O Novo Testamento não foi escrito numa língua do Espírito Santo, criada especialmente para a revelação. Foi escrito na língua grega, usada e escrita no tempo dos apóstolos. Eu estou dizendo isso porque houve uma época, 150 anos atrás, que se acreditava que o grego do Novo Testamento era diferente do grego clássico porque era uma língua especial. Mas aí se descobriram os papiros, né? E aí o pessoal disse que, não, mas esse grego que a gente tem no Novo Testamento é o grego daquela época. E hoje ninguém mais duvida disso. Eles eram guiados pelo estilo. E algumas vezes a gente pergunta, por que ele está dizendo isso? Olha, às vezes ele diz isso porque ele está fazendo poesia. Ele tem ele tem uma pressão de usar uma palavra porque ele se propôs fazer o texto daquela forma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Hoje nós temos uma dificuldade com lâmpada, porque para nós lâmpada é a lâmpada elétrica, né? Mas a lâmpada, na verdade, é a lamparina. É essa coisinha, né? É uma vela, né? Um paviozinho. Agora, lâmpada, por que lâmpada? E aí tem gente que eu já vi uma outra tradução que ela falou farol. Mas um farol é muito mais impressionante, né? Uma fogueira, né? Lâmpada é uma coisinha tão miudinha. Por que isso, salmista? Ele estava pressionado pelo estilo. É que ele fez 8 linhas com cada letra do alfabeto, 22 letras do alfabeto hebraico. Ele fez 8 linhas com o Aleph, 8 linhas com o Bet. E aqui nessa altura ele está com o Nun, que é o N. Então ele começa 8 linhas com N. E aí ele tem uma palavra bem própria. Ner. Ner é lâmpada. Então ele começa lâmpada, ner, porque ele tem que ter uma palavra iniciada com o Nun. Por isso ele pegou a lampadinha. Né? E ficou bonito. Só que para nós, sou estranho. Mas é isso aí mesmo. Levemos em conta essa humanidade. Não ignoremos o lado humano da Bíblia. Eu não abro mão de que ela é a palavra de Deus. Eu não digo ela contém, ela é. Mas ela está escrita em linguagem humana. Por isso eu preciso levar em conta como funciona a nossa linguagem. Como é que é a gramática. Estudar o hebraico, estudar o grego e assim por diante. Segundo ponto. Funções da Bíblia. Depois de dizer que ela é a palavra de Deus em linguagem humana, a gente pode perguntar para que serve a Bíblia. O que dá para fazer com ela, ou melhor, o que ela faz com a gente? Existem usos menos nobres da Bíblia.
Em filmes ela aparece como um livro no qual o cara faz o juramento. Aquela Bíblia nunca é aberta, né? Ela simplesmente é um objeto para escorar a mão, né? Talvez seja aberta, não sei, mas enfim. Naquele momento, em todo caso, não. Às vezes ela é um amuleto, né? O pastor Eudes, lá da SBB, ele fala do Salmo 91 como o Santo 91. Às vezes ele está pendurado na parede, né? O texto. Ou então a Bíblia está aberta, amarelada, lá no Salmo 91. Ninguém nunca lê, mas se a Bíblia está aberta no Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mais ou menos por aí. Então ele funciona como um amuleto. É bom ter a Bíblia por perto. Aí o raio não cai na nossa casa. Mas uma coisa, enfim. É escritura, né? Se é escritura, é para ler. É um texto para ser lido e ouvido. E vivido. Vamos logo acrescentar. O que diz a Bíblia? A melhor resposta, de novo, é aquela que a Bíblia dá. E vocês conhecem o texto de 2 Timóteo 3,16. A Escritura é útil, aí está, né, o termo. Utilidade. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Ou seja, ela vai ser transferida para dentro da vida. Mas a utilidade dela é uma utilidade de ensino, de repreensão, correção e educação. Eu fiz a cimentação aqui, porque ensino e educação estão próximos, né? E repreensão e correção também estão mais ou menos na mesma faixa. A Bíblia, na linguagem de hoje, explicita isso. Ensino é ensinar a verdade, repreensão é condenar o erro, correção é corrigir as faltas, e educação na justiça é ensinar a maneira certa de viver. Nessa tradução é ensinar e ensinar, né? O mesmo termo. Então eu reduzo isso a duas partes. A Bíblia ensina e educa. Ela nos diz o que a gente não saberia sem ela. A gente fala em revelação geral e revelação especial. Bom, aqui entra a revelação especial. Tem coisas que a gente não saberia se não fosse pela Bíblia, especialmente em questões de fé e vida. Vida, a gente até ainda pode dizer, bom, os gentios têm a norma ou a obra da lei inscrita no coração. Existe moralidade até entre os pagãos. Mas sem a Bíblia nós não conhecemos o Deus verdadeiro. Nós não sabemos que Ele é um Deus de amor. Nós não sabemos que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso nós só sabemos pela Bíblia. Então ela nos ensina, ela nos educa. Mas ela também condena e corrige. Ela mexe com a gente. A gente diz, ela tem um lado semântico, ela tem um conteúdo, mas acima de tudo um lado pragmático. Ela faz coisas. Ela é retórica. Lucas diz, eu estou descrevendo Teófilo, para você ter mais conhecimento a respeito de Jesus. Ele disse, não, para você ter mais certeza. Isso é uma coisa prática. A Bíblia quer convencer e convence. Nós investimos nisso, né? Por que nós distribuímos Bíblias, ou presenteamos uma Bíblia, ou entregamos uma seleção bíblica? Porque nós confiamos que essa palavra tem poder e ela faz o que ela diz que faz. Então ela opera por si só. Os livros bíblicos foram escritos não para trazer mais informação, mas fazem isso também, mas para mudar situações. A gente poderia examinar livro por livro e perguntar por que ele foi escrito. E até às vezes livros assim, tenebrosos, como o livro de Juízes. A gente pergunta, mas o que esse livro está fazendo na Bíblia? Se você quer descobrir crueldade, tem páginas da Bíblia que são muito cruéis. Tem um lugar lá, em que de repente amanhece o dia e tem 40 cabeças empilhadas no portão da cidade. Fizeram uma chacina durante a noite, deixaram as cabeças empilhadas no portão da cidade. E o livro de Juízes, então?
Quanta coisa! Mas qual é o moral da história? É dizer o seguinte: sem rei não dá. Quando cada um faz o que dá na telha, é essa bagunça aqui. Nós precisamos de uma autoridade central. E depois a gente continua a história e vê, havia um rei e a bagunça continuava, porque o rei dos reis ainda não havia chegado. O príncipe da paz. Então os livros têm a sua intenção retórica. Eles foram escritos para mudar as situações. Tem um colega nas Sociedades Bíblicas Unidas, um dia nós estávamos discutindo a ética do tradutor, que tem que ser fiel, né? Ele não pode enganar o seu leitor, ele tem que ser fiel. Enfim, nós estávamos discutindo isso. E aí ele disse assim que na capa de cada Bíblia a gente devia ser honesto com as pessoas, ser ético e dizer, cuidado, esse livro pode transformar a sua vida. Quer dizer, as pessoas deveriam ser avisadas de que esse é um livro que potencialmente pode mudar vidas, ou muda vidas. Mas o poder da palavra não é mágico. A gente sabe que não basta dormir em cima do texto para alguma coisa acontecer, ele precisa ser lido. A Bíblia fala muito sobre ouvir e entender. Ouve, ó Israel. Por que ouvir? Porque havia um para ler e 500 ou 5 mil para escutar. A Bíblia nunca diz leia a Bíblia. Por quê? Porque as pessoas não tinham a Bíblia para ler, mas eles tinham para escutar. Ouve. Ou então meditar. O Salmo 1 fala do homem, né, do justo que medita na lei de Deus de dia e de noite. Meditar é puxar pela memória e ruminar. Aquilo que você ouviu, não tinha livros para ler. Deus pode agir através de um só versículo, numa tradução difícil, de uma passagem complicada ou quase esquecida de um dos profetas menores. Ninguém duvida disso. Mas, normalmente, não é por aí. É nossa responsabilidade fazer o máximo para entender a mensagem bíblica corretamente. Por isso que nós nos esforçamos para fazermos traduções mais simples, mais fáceis, mais acessíveis às pessoas. Alguém disse assim, Jesus disse, apacenta os meus cordeiros e não as minhas girafas. Né? Quer dizer, deixa lá em cima, só quem tem o pescoço comprido consegue chegar lá. Esse processo de compreensão chamamos de hermenêutica. Eu sou professor de hermenêutica, eu gosto de falar disso. Eu faria bem se vocês não me deixassem começar, porque eu vou longe, mas eu prometo ficar no meu script aqui. Às vezes as pessoas dizem, não, a Bíblia não precisa de interpretação, a gente só precisa ler. Acho que é um engano, é uma falácia. Você não consegue ler sem interpretar. Ler é interpretar. Ler é processar. Ler é difícil, né? Ler é trabalhoso. Às vezes é mais fácil ficar 2 horas limpando o pátio, né? Fazendo um trabalho manual, braçal, do que ficar meia hora lendo. É muito mais serviço, é muito mais trabalhoso. Eu posso ler a transcrição de uma língua sem entender nada, num processo mecânico. Eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. Por quê? Porque eu não estou fazendo o processamento daquilo. Então, ler é interpretar é ler. Não há diferença entre uma coisa e outra. Muita gente acha, não, agora que você vai começar a interpretar, você vai... Não, claro, você não pode ir contra o que está escrito. Muita gente acha, na hora que você começa a interpretar, você vai ao arrepio da palavra. Não, não pode. Tem que ficar fiel a ela. Por que interpretar a Bíblia? Porque nós temos uma distância linguística e cultural, histórica, geográfica e por aí vai. Ninguém de nós fala a língua de Isaías. Ele fala de um jeito que ninguém mais fala hoje. Por isso a gente tem que se acostumar com a linguagem dele. Como é que eles falam? E temos uma distância cultural. Ninguém de nós pisou no barro do dilúvio faz tanto tempo. Quer dizer, né? Então a gente vive num outro mundo. Né? Quer dizer, a Bíblia foi escrita ali
Os confins da terra para o apóstolo Paulo era a Espanha, pasmem, daqui para cá. É isso aqui, tudo isso aqui e tudo aquilo lá, não conhecia. Né? Mas nós vivemos aqui, outro contexto, um outro mundo. E cada vez mais um contexto urbano. A Bíblia é um livro agropastoril. Quem se criou na roça está em casa. Mas quem acha que leite dá em caixinha, está perdido. Vai ter muito trabalho de processamento. Né? Já houve época que a gente achava que leite dava em saquinho de plástico, né? Hoje dá em caixinha. Então, como é que é isso? Aí, negócio de eira, né? Aí o cara fica sem eira nem beira, mas o que é uma eira? Né? Limpar a eira. E aí vai, né? Quer dizer, é um mundo agropastoril. Difícil. Isso já é difícil aqui. Né? Então, temos uma distância. Eles usavam o chofar para se comunicar, nós temos todos os outros recursos. E tem a língua. Né? A língua é uma dificuldade. Até o português acaba sendo difícil. Porque as pessoas não querem atualizar a Bíblia. Dizem, a Bíblia ela não foi dada por Deus naquela linguagem ali de 300 anos atrás. Ela foi dada mais 1.700 anos atrás, 2.000 anos atrás. E o português arcaico, com termos técnicos, é também um grande desafio. E aí a gente sempre diz que tem uma diferença entre Jó temer a Deus de balde e de balde. Né? Então, basicamente o cara começa o ministério do balde, né? Jó com o balde na mão, temendo a Deus de balde. Não, de balde é em vão. Enfim, aí vai. Né? Então as pessoas começam aí Jesus era músico, porque ele tocou o esquife, aquela coisa toda. Aí vai, né? E aí tem a túnica, né? A túnica de Jesus, né? E por aí. Né? Então, o termo se torna, a linguagem se torna difícil, são termos que não se usa mais. Olho no texto. Eu tenho duas regras de hermenêutica básicas, elas resumem tudo. Digo na primeira aula, a partir de agora nós vamos só repetir isso aqui. Olho no texto e olho no contexto. Examina o que está escrito e olha o entorno daquilo que está escrito. Mas a primeira dificuldade é a linguagem. Uma pesquisa indica que apenas 32% dos leitores entendem o que leem. E quando o texto é longo, pior ainda. Você pode fazer esse teste com universitários, sem dificuldade. Dá um texto de 3 páginas e depois divide e pergunta, o que você leu? Me dá um resumo. Sem dificuldade. Processar tudo. Não só no Brasil, isso é muito afora. A Bíblia é feita de diferentes gêneros, não é toda ela de um mesmo jeito. Muita gente acha que a Bíblia é quase como uma Constituição Federal, ou então, sei lá, um livro maçante de leis, do começo ao fim. Talvez ficaram impactados com o Levítico, ou coisa assim. Outros, mais familiarizados, tratam os textos bíblicos de diferentes lugares como se fossem todos iguais. Manuais de doutrina tendem a fazer isso. Eles pegam um texto de Jó, Salmos, Romanos, Eclesiastes, tudo como se fosse a mesma coisa. Não são. São todos da mesma Bíblia, mas são estilos, formas literárias diferentes. A maior distinção, obviamente, é entre prosa e poesia. E muita gente não acredita que exista poesia na Bíblia, mas tem muita poesia. E poesia tem que ser lida como poesia, não pode ser lida como prosa, como discurso. Quando você não respeita essa distinção, você lê errado. A poesia bíblica, que é talvez a mais difícil de entender porque ela é diferente, ela faz uso de figuras, belas figuras, muitas metáforas. Os profetas estão cheios disso. Eles brincam com o som das palavras, com as letras que a gente perde na tradução, mas tem uma característica fundamental nos Salmos e em outros lugares, também nos profetas, que é a rima de ideias ou a repetição. E aí os incautos ou não avisados, eles começam a tirar lições da segunda linha do paralelismo. E aí quebram a cara. Porque eles acham que a segunda linha diz algo totalmente novo. Não, ela simplesmente é um eco da primeira, de forma um pouquinho diferente.
Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento sabe onde fica a manjedoura do seu dono. O boi e o jumento, e a vaca, e a ovelha. Bom, não cabe aqui. Só cabe em dois. Por quê? Porque ele sempre diz duas vezes. O livro de Jó seria a metade do tamanho se não fosse poesia. O livro de Jó reduzido à prosa, seria a metade do comprimento. Porque ele sempre diz duas vezes a mesma coisa. Do começo ao fim. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Quem é o meu povo? O meu povo é Israel. Ele está repetindo. Por quê? Porque ele está fazendo poesia. E quem não se dá conta disso, acha que, por exemplo, Maria, ao louvar Deus por ser escolhida a mãe do Salvador, ela diz duas coisas. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A minha alma e o espírito... Não, a alma e o espírito são sinônimos. Ela está simplesmente repetindo. Ela não diz duas coisas diferentes. Ela diz a mesma coisa de formas diferentes. Olhe no contexto. Assim como um quebra-cabeças, cada peça cabe no seu lugar. Se você deslocar, você força. E vai quebrar o padrão. Não vai ficar bonito. O texto tem que ser mantido ali onde ele está. Ele não pode ser tirado de lá. Então, o contexto é importante. Por que o contexto é importante? Porque nós temos uma capacidade fantástica, Deus nos criou assim, de que nós entendemos meia palavra. Para bom entendedor, meia palavra basta. Nós não precisamos sempre de novo dizer tudo do começo ao fim com todas as letras. Você veio hoje? Vim. Eu não preciso dizer eu vim hoje. Você veio hoje? Vim. Basta o vim. Não precisa repetir tudo. E aí, muita coisa fica subentendida. Tem as entrelinhas. A charge do jornal é o melhor exemplo de comunicação super reduzido. Se você não conhece o contexto, daqui a 2 anos ninguém mais entende a charge, porque o contexto foi embora. A Bíblia tem isso também. Ela não precisa todo tempo dizer que o Jordão é um rio, mas algumas vezes ela diz, o Rio Jordão. Agora, para a gente que mora no Brasil e tem 5.000 rios, é bom dizer que o Jordão é um rio. Para eles que tinham um só, não precisava nem dizer. Mas para nós precisa dizer que é um rio, porque o pessoal não sabe que o Jordão é um rio, podia ser o dono lá da mercearia, o seu Jordão, a padaria. Então tem vários tipos de contextos que eu não vou cansar vocês com eles, tem o linguístico, histórico, geográfico, literário, bíblico, teológico, enfim, tudo isso entra. Contexto. Esse exemplo é do nosso colega Lécio Dornas, eu gosto muito de usar esse texto, né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Texto usado para a campanha do dízimo na igreja. O que tem de errado com isso? O errado é que essa é uma palavra dita por um fariseu orgulhoso que desceu do templo não justificado. Como é que nós podemos usar a palavra dele, fora do contexto, para fazermos uma campanha de qualquer sorte que seja? Tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem que ser lido dentro do contexto. Eu não posso simplesmente pular do 3º andar e nada vai acontecer. Né? E isso não está incluído, né? Você tem que ler dentro do seu contexto. Outras dicas, leia de trás para frente, começando com o Novo Testamento. Ele é a lâmpada que guia a gente pelos caminhos, às vezes, tortuosos do Antigo Testamento. Leia de dentro para fora, do centro, que é Cristo. Entenda a diferença entre lei e graça. Aquilo que Deus exige e o que Ele dá, com ênfase naquilo que Ele nos dá. Teste a sua leitura, use todos os recursos disponíveis. Ninguém lê a Bíblia sozinho. A melhor maneira de ler a Bíblia é em sala de aula, ou é num grupo de estudo. Sozinho não tem muita graça. Mas quando a gente lê em grupo, fica muito mais divertido. Eu chego para o fim. Uma pregação em 3 partes, com alguns adendos, mas a terceira parte fala, primeiro, a natureza, depois as funções. Ela mexe com a gente, mas para mexer a gente precisa entender.
E a finalidade. Por que ela nos foi dada? Não para nos tornar sábios no sentido de entender tudo que os outros não entendem. Matar todas as nossas perguntas curiosas. A Bíblia tem essa fama de ser o livro que tem todas as respostas. Aí tem até tem a Bíblia do advogado, tem a Bíblia do vendedor, tem a Bíblia do mecânico. Ou seja, se você quiser saber alguma coisa nessa área, consulte a sua Bíblia. A Bíblia tem todas as respostas. A verdade é, gente, a Bíblia não responde todas as nossas perguntas. As perguntas importantes ela responde, mas todas as perguntas que a gente tem para fazer, não. Ela não tem a resposta. Quem confessa isso é o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 13, ele diz: o que agora vemos, eles em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aí ele diz, a coisa é parcial, não é total. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. A gente consegue enxergar por trás, a gente vê que existe uma figura, mas a gente não consegue ver todos os contornos. Não dá para ver direto qual é a cor dos olhos. Esses detalhes nos escapam. Mas a figura está clara. A gente sabe que está aí. É uma criança, não é um gato. Mas agora, todos os contornos do rosto a gente não vê. Qual é a maior finalidade da Bíblia? De novo, 2 Timóteo. Tornar-te sábio. Não necessariamente, não só para ser um expert, conhecer tudo da Bíblia. Tem gente que conhece tudo da Bíblia, mas não é sábio. Falta-lhe a sabedoria. Especialmente a sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Tudo muito bem amarrado. Não conhecimento por si, mas sabedoria. Sabedoria para quê? Para ser sábio, não, para ser salvo. Salvo como? Pela fé. Ah, sim, fé é muito importante. Todo mundo precisa andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Então andemos com fé. Mas a fé tem um diferencial. Fé focada. Fé em Cristo Jesus. Eu concluo com um resumo. A Bíblia é um livro, uma coleção de livros sem igual. A palavra de Deus. Eu gosto de confessar isso. Ela é a palavra de Deus. Agora, como é que você vai explicar? Bom, aí agora nós vamos lidar com esse texto difícil. Como é que isso pode ser a palavra de Deus? Bom, vamos ver, vamos estudar. Vamos tentar entender dentro do seu contexto, da sua época, e assim por diante. A confissão básica permanece. A palavra de Deus em linguagem humana, que nos ensina e transforma, com o objetivo último de nos levar à casa do Pai. A Bíblia não é a casa. Alguém comparou a Bíblia com a escada. Ela nos dá acesso. A casa é a casa do Pai. A Bíblia é a estrada. Ela é luz para o caminho. Nem tanto a estrada. Sei lá, as metáforas não funcionam bem. Mas, em todo caso, nós não queremos ficar morando na Bíblia. Nós queremos a Bíblia para nos levar para um outro lugar. Esse é o objetivo. Por isso a gente confessa com o salmista: vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Essa é uma confissão muito bonita, né? Nós dizemos, eu amo. No Salmo 119, ele usa uns 7 ou 8 sinônimos para a palavra de Deus, né? E ele vai brincando, vai reusando esses termos, preceitos, estatutos, juízos e assim por diante. Então ele pede, eu amo a tua palavra, vivifica-me, Senhor. Ela é uma palavra de vida. E elas são verdade e duram para sempre. Então tem muita coisa em apenas 2 versículos desse texto. Se você conseguir ler comigo, nós concluímos lendo em conjunto. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Muito obrigado pela atenção.
atenção.